definir o centro da peça de vocês. O meu já tá definido aqui, coloquei esse marcador e ficou bem aqui, ó, bem nesse pontinho aqui, nesse leque. Coloquei aqui no terceiro pontinho alto só para definir. E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos definir aqui, ó, a largura do nosso decote. Eu deixo 5 lequezinhos desse pro meu decote. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, vou fazer uma alcinha pra cá e a outra alcinha pra cá, tá bom, gente? Então, agora, vocês podem definir também se vocês querem um decote mais decotado, um decote mais fechadinho, mais em formato de U, assim, tá bom? Então, aí fica a gosto e critério de vocês também. Agora, vamos pegar o fio e a agulha para darmos início. Então, vamos lá, gente. Aqui eu tenho o meu lequezinho central, vou pular um e introduzir o meu fio aqui, ó, bem nesse pontinho alto do meio desse leque. Então, olha só, passada inicial feita. Vou introduzir meu fio aqui. E aqui, gente, nós vamos fazer 3 correntinhas, mais 4 correntinhas, totalizando um total aí de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aqui, ó, nós vamos fazer um pontinho baixo, tá bom? Nesse pontinho baixo da base, vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, né? Porque nós vamos seguir o mesmo motivo. E aqui, ó, vamos fazer o nosso conjuntinho de 3 pontos altos unidos no mesmo ponto. Aí, a gente vai repetir esse motivo aqui, gente, por 3 vezes, viu? Então, eu vou fazer 3 desse daqui e volto com vocês. Pronto, gente, fiz os 3. Fiz esse conjuntinho aqui de pontos baixos e agora nós vamos fazer apenas 3 correntinhas para finalizar a carreira, tá? E aqui, ó, no centro, nós vamos fazer um pontinho alto, tá? Já para iniciar ali a segunda carreira do nosso trabalho. Virando a peça, inicialmente aqui, gente, vocês vão fazer apenas uma correntinha e já vamos iniciar o nosso conjuntinho de leques aqui, que vão ser 5 leques iguais. Tá? Então, nós vamos seguir trabalhando o mesmo motivo bonitinho até o final da carreira, tá bom? Lá no final, eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima carreirinha. Pronto, gente, ficou assim. Fiz meu último lequezinho aqui. Vocês vão fazer uma correntinha e aqui, ó, na terceira correntinha dessa argolinha, nós vamos fazer um pontinho baixo. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer apenas 2 correntinhas para subir carreira. Feito as 2 correntinhas, vocês vão fazer um pontinho alto aqui, ó, nesse terceiro pontinho alto do leque, tá? Ponto alto, ok. Agora, nós vamos começar o nosso motivo, que é aquele, fazendo 4 correntinhas. Vamos prender essas 4 correntinhas aqui nesse pontinho baixo, fazer uma correntinha e outro ponto baixo. 5 correntinhas para subir, né? E agora, vamos fazer a nosso lequezinho aqui de 3 pontos altos. Tá bom, gente? E vamos finalizar da mesma forma que iniciamos, beleza? Eu volto lá no final pra gente finalizar juntos. Então, gente, olha só, fiz 2 lequezinhos desse daqui, esse conjuntinho de pontos baixos e subi 3 correntinhas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar minha laçada, fazer meio ponto alto sobre esse ponto alto de base, vou laçar novamente e fazer um pontinho alto aqui, ó, bem nessa quininha da lateral aqui. Tirei meu fio, laço novamente, tiro esses 2 fios e laço novamente e tiro o que ficou na agulha, certinho? Então, nós vamos ficar com as laterais desta forma. Aí, agora, vamos virar a nossa peça e aqui nós já vamos direto fazer aquele conjuntinho de 5 pontos altos que tem aqui no centro, tá? Então, eu vou fazer essa carreira conforme a gente já tava fazendo, né? 5 pontos altos, um pontinho baixo, 2 correntinhas, 5 pontos altos, igual
vai ser diferente somente aqui nas laterais, tá? Então, aqui, ó, vou fazer com vocês 3 pontos altos, 4, 5 pontos altos, 2 correntinhas e um pontinho baixo aqui. Só não vai ter 2 correntinhas nesse intervalinho, gente, aqui, ó, no final, no início, né, dessa carreira e no finalzinho, mas eu volto aqui com vocês. Chegando aqui no final, vamos ter mais uma carreirinha de diminuições, gente. Então, fiz os 5 pontos altos, vou vir aqui, ó, em cima desse pontinho alto e fazer um pontinho baixíssimo, tá bom? Feito o pontinho baixíssimo, vamos virar a peça. E aqui vamos subir 4 correntinhas, 2, 3, 4 correntinhas feitas, vamos laçar. E aqui, ó, nesse terceiro pontinho alto do leque da base, um ponto alto, certo? E aqui nós vamos fazer 4, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui no centro desse pontinho baixo da base, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Para subir 5 correntinhas e vamos fazer nosso conjuntinho de 3 pontos altos unidos no mesmo ponto. Eu volto aqui com vocês então, tá? Gente, então, nessa carreira aqui, que eu fiz com vocês esse leque, vai ter somente esse conjuntinho aqui de pontos altos unidos no mesmo ponto, tá? Somente esse, vai ser somente um ponto alto inicial, esse conjuntinho e um pontinho alto final. Então, aqui, ó, fiz 4 correntinhas apenas, não tem necessidade de ser 5, e vou fazer meio ponto alto e ficar com os fios na agulha. Laço novamente e vamos fazer aquele mesmo processo de diminuição que a gente fez numa carreirinha abaixo aí. Vamos fazer aqui, ó, tiro o fio, laço, tiro o fio, laço, tiro o restante, tá bom? E agora, nós vamos virar o trabalho. Virei aqui, não precisa fazer nenhuma correntinha. Vamos fazer os 5 pontos altos, 2 correntinhas, e é aquele trabalho que a gente já sabe, tá? Vocês vão fazer aqui e aqui. E prender com um pontinho baixíssimo aqui, tá bom? E eu volto pra nossa próxima carreirinha, porque eu acredito que a partir da próxima não vai ter mais diminuições, viu? Vai seguir a carreirinha retinha até lá atrás, eu vou confirmar. E explico pra vocês. Aqui, gente, vou prender, então, com um pontinho baixo, na verdade, tá? Fiz os 5 pontos altos e vou prender com um pontinho baixo aqui, ó, nesta correntinha da lateral. Vai ficar assim. Aqui nós vamos virar o nosso trabalho. Fazer 3 correntinhas. E aqui, ó, bem no centro desse ponto alto, nós vamos fazer aquele lequezinho de 3 pontos altos unidos no mesmo ponto, tá bom? Desta forma. Vamos fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Aqui no centro, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, 5 correntinhas para subir e fazer novamente aqui, ó, o leque. Essa carreirinha tá curtinha, dá pra fazer aqui com vocês. Olha só. Tá bom? Então, feito aqui o leque, o que nós já vamos fazer? Nós vamos laçar e vamos fazer um pontinho alto, bem aqui, ó, pegando esses fiozinhos da lateral. Pra dar aí mais essa diminuição, tá bom? Então, vai ficar desta forma aqui essa carreirinha. Agora, gente, muita atenção, porque a nossa alcinha vai começar a seguir reta a partir de agora, tá? Então, feito aqui, né, o pontinho alto normal da lateral, nós vamos virar o nosso trabalho. Virei. Vou introduzir, não faço nenhuma correntinha, vou introduzir minha agulha bem aqui, ó, nesse pontinho alto mesmo e fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, essa carreirinha aqui é a carreirinha daquela que tem os 5 pontos altos, né? Então, nós vamos fazer 2 correntinhas, laço a agulha e aqui no centro, os 5 pontos altos, as 2 correntinhas e vamos fazer um pontinho baixo aqui, ó. Feitas as 2 correntinhas finais aqui, nós vamos fazer um pontinho baixo aqui, ó, nessa lateral para ficar bem rente. Agora, nós viramos o nosso trabalho, vamos fazer uma correntinha e um pontinho baixo em cima desse ponto baixo aqui mesmo, tá bom? E agora, nós vamos fazer 5 correntinhas,
laço o fio e aqui, ó, no terceiro pontinho alto, aquele conjuntinho de pontos altos, 3 pontos altos, né? Feito isso, 4 correntinhas e aqui na lateral vamos prender com um ponto baixo, ficando desta forma. Tá vendo que a alcinha agora ela vai ficar retinha nesse sentido aqui, ó, gente. Ela vai ficar nessa largura, nessa espessura, tá bom? E agora, para a próxima carreirinha, viramos o trabalho novamente. É um vira daqui, vira de lá. 3 correntinhas para simbolizar um ponto alto. E aqui, ó, neste mesmo pontinho baixo, nós vamos fazer mais 2 pontos altos, tá? 2 pontos altos feitos. Vamos fazer 2 correntinhas e aqui no topo desse pontinho, um ponto baixo, 2 correntinhas, laço a agulha e aqui, ó, nesse pontinho baixo da base, vamos fazer 3 pontos altos. Para finalizar conforme nós iniciamos ali a carreira. Tá bom? Olha só, o nosso trabalho já ficando retinho, depois nós vamos vir com os acabamentos aqui da lateral. E a próxima carreira, então, gente, vai ser da seguinte forma. Vamos virar aqui o nosso trabalho novamente. Vamos fazer apenas 2 correntinhas, laça a agulha, e aqui, ó, nesse mesmo pontinho, nós vamos fazer o nosso leque de 3, tá? Aquele lequezinho de 3 pontos altos unidos no mesmo ponto, certo? Feito ele aqui, nós vamos fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, aqui no centro. Aquele trabalho de um pontinho baixo, uma correntinha e um ponto baixo, 5 correntinhas para subir. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, fiz uma a mais. 5 correntinhas para subir e aqui, ó, nesse cantinho nós vamos fazer o nosso leque. 1, 2, 3 pontinhos altos unidos no mesmo ponto, certo? E a próxima carreira? Próxima carreira, vamos virar o nosso trabalho, fazer uma correntinha e um pontinho baixo, aqui, ó, em cima desse trabalho mesmo, desse lequezinho de base, tá bom? Olha só, pontinho baixo feito, vamos fazer as 2 correntinhas, meu leque de 5 pontos altos, 2 correntinhas. E vamos prender aqui essas 2 correntinhas nessa lateral aqui, com um pontinho baixo, certo? Olha só, vai ficando retinho aqui nas laterais. Agora, gente, vocês vão simplesmente repetir essas carreirinhas, tá bom? Não vai ter mais aumento nem diminuição aqui nas laterais, então vocês vão simplesmente repetir. Por exemplo, eu finalizei aqui essa carreira, agora a próxima carreirinha é essa daqui, ó, que nós fizemos este pontinho aqui, ó, esses 3 pontinhos altos juntos, tá bom? Então, é isso. Se precisar voltar aí pra entender como que eu faço, só dá uns cliquezinhos aí pra trás que volta, tá? Mas deixa eu fazer mais essa daqui com vocês. Então, eu fiz uma correntinha, vou fazer aqui, ó, um pontinho baixo, vou subir 5 correntinhas, laço a agulha aqui, ó, no centro desse meu ponto de base, vamos ter aqueles 3 pontinhos altos juntos, né? E 4 correntinhas para descer aqui. 1, 2, 3, 4. E finalizamos com um pontinho baixo aqui nessa lateral. E vamos repetir esses mesmos pontos, esses mesmos trabalhos, pela quantidade de carreiras que vocês acharem necessário aí para a peça de vocês. Beleza? Então, vou fazer isso aqui com a minha e volto com vocês. Finalizando de um lado, gente, vocês façam do outro da mesma forma, tá? Prontinho, gente. Finalizei aqui, ó, uma das minhas alcinhas e eu contei aqui, ó, a partir desta carreirinha, dessa daqui, eu tenho 53 carreiras, tá bom? Fiquei com 53 carreiras aqui, deu a medida boa ali que passa em cima do meu ombro, tá? Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Vou virar a peça desta forma aqui, porque a gente vai fazer essa união bem aqui, ó, nesse outro lado, que fica assim. Estão vendo? Olha só, vai ficar desta forma aqui.
Então, virando aí, vocês vão decidir o lado direito e o lado avesso da peça. O meu eu decidi como isso. Qual que é o lado direito, qual que é o avesso. A partir desses pontos altos. Esse é o lado direito do ponto alto e esse é o lado avesso do ponto alto, né? Então, nós vamos costurar pelo lado avesso, tá? Então, aqui, ó, eu já virei minha peça nesse sentido. Aqui, ó, tá do lado do avesso, esses pontinhos altos. E agora, eu vou unir essa lateral com essa, pra ficar bem direcionado assim, ó. E aqui, agora, nós vamos iniciar a costura, unindo uma lateral com a outra, com pontinhos baixos. Então, ainda com minha agulha, meu fio aqui, ó, vou pegar lá do outro lado, a correntinha lá do outro lado, e vou fazer a laçada. Introduzo aqui, aqui e puxo meu fio para unir aqui esse cantinho. E agora, nós vamos fazendo, intercalando aí pontos baixos, pegando aqui ó, um ponto alto com o outro ponto alto lá da outra lateral. E vamos fazendo desta forma, tá? Até acabar aqui essa quantidade de pontos, né? Para unir aqui essas laterais. Pronto, finalizei minha costura, ficou desta forma aqui, gente. E olha lá, ó, do lado direito fica bem bonitinho essa união. Agora é só fazer uma correntinha aqui, puxar um pouquinho do fio, cortar e depois esconder aqui entre os pontos, tá? E agora vocês vão fazer a mesma coisa dessa outra lateral, tá bom? Vamos fazer o mesmo trabalhinho aqui de aumento, diminuição, as mesmas quantidades de carreiras, vão unir lá e eu volto com vocês pra gente fazer os acabamentos, tá? Gente, já voltei aqui, ó, com as minhas duas alcinhas feitas aqui, grudadinhas, tá? E já aproveitei pra fazer esse acabamento aqui, ó, que vai dentro da capa. Por quê? Porque a hora que eu finalizo essa manguinha aqui, dessa lateral e tanto da outra, ele já fica aqui, ó, no ponto de já iniciar esse acabamento. Então, como eu tava em um lugar e não consegui gravar, eu já fui adiantando essa parte aqui, porque ela é bem simplesinha, mas vou explicar aqui pra vocês. Olha só, eu finalizei aqui, né? E aí, o que que eu fiz? Com a peça do lado direito, tá bom? Nós vamos iniciar pontos baixos para cada pontinho da base aqui, contornando toda a nossa cava, tá bom? E nisso, gente, eu fiz 3 carreirinhas de pontos baixos. Olha só, aqui tem a primeira, a segunda e a terceira. Fiz 3 carreirinhas de ponto baixo, normal, sem diminuição, sem aumentos. Aí, cortei meu fiozinho aqui, depois eu venho escondendo por trás. Mas é bem simples essa etapa, tá bom? Porque é somente pontinho baixo mesmo. E geralmente, para cada espaço maior desse, eu coloco 2 pontos baixos e vou completando aqui para ficar bem uniforme as quantidades de pontos baixos com a quantidade que tem aqui nas laterais, beleza? Aí eu fiz isso nas duas cavas e agora eu vou iniciar com vocês o acabamento aqui, ó, das laterais, que vai ser o quê? Resumidamente, gente, é bem simples também, vão ser 3 carreirinhas de pontos baixos também. Para começar os acabamentos dessas laterais aqui, gente, eu inicio por essa base aqui, olha só. Tô com a minha peça do lado direito, vou iniciar nesse cantinho aqui os meus pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou fazer um pontinho baixo para cada ponto aqui da base, tá? Então, olha só, aqui é bem facinho. Eu vou fazer um pontinho baixo aqui, já escondendo meu fio, né? Até chegar lá no final. Lá no final eu volto com vocês pra gente iniciar a lateral, tá bom? Pra quem tiver dificuldade aí, eu vou acompanhar vocês ali naquela lateral. Pronto, gente, cheguei no final aqui, olha só como ficou essa primeira carreirinha de pontos baixos. Então, fiz aqui no último, gente, vocês não reparam aqui não que caiu água aqui. Aqui onde eu já fiz meu último pontinho baixo, eu vou fazer outro pontinho baixo, tá? Então, toda curvinha assim, ó, nessa curvinha aqui eu faço outro pra não ficar muito repuxado, ficar com essa curvinha aqui na lateral também. Aí, eu vou seguir aqui, ó, fazendo 2 pontos baixos pra cada espaçamento desse ponto alto. Olha só, fiz 2 e já pulei aqui pro próximo espaçamento e fiz mais 2. Aí, agora, nesse pontinho aqui, ó, eu faço 1,
pontinho baixo, e nesse próximo pontinho aqui, eu faço outro ponto baixo, que é outra carreirinha. E agora começa de novo, ó, aqui ó, o espaçamento do ponto alto e espaçamento do ponto alto. Aí aqui dentro eu faço 2, e aqui dentro eu faço 2. Certo? E aqui eu faço um e aqui eu faço outro. E assim eu vou seguindo, gente. Bem facinho, tá? Essa carreira. Então, vocês vão contornar aí, eu vou contornar de cá. Não tem muita dificuldade nesse momento. Vocês vão simplesmente seguir aqui, ó, contornando toda a volta da peça, pela alcinha, pelo decote, tá bom? A hora que chegar aqui no cantinho, é só vocês intercalando, não com muitos pontos baixos. Coloca no máximo 2 em cada intervalinho desse daqui e um pontinho baixo aqui, ó, nesse ponto, tá bom? Então, aí é só identificar a melhor quantidade para fazer isso. E a hora que vocês chegarem aqui, sobe uma correntinha, faz um ponto baixo e começa a segunda carreirinha de pontos baixos, porque são um total de 3, tá bom? Então, eu já volto aqui pronto pra gente fazer o acabamento das costas. Olha só, pessoal, já finalizei aqui, ó, minhas 3 carreirinhas de pontos baixos em todas as laterais, né? No caso, eu só contornei. E agora, aqui no finalzinho, vou finalizar com vocês. Então, eu passei aqui, agora nós vamos fazer um pontinho baixíssimo, tá bom? E eu gosto também de deixar finalizar dessa forma. Deixo a pontinha aqui e venho com a agulha por trás, nesse próximo pontinho aqui da base, pra nossa correntinha ficar lá do lado de trás, a correntinha de finalização do ponto, do trabalho. E vai ficar assim na frente. E aqui, ó, viro do avesso e faço uma correntinha e corto o meu fio. Aí, ó, ficou desta forma aqui atrás. Depois é só vir escondendo aqui, tá bom? Agora, nós vamos fazer aquele detalhezinho das costas, tá bom? Olha só, as costas ficou assim. Agora, gente, pra parte das costas, nós vamos fazer uma tirinha aqui separada, tá bom? Vou fazer com vocês, pra fazer a união aqui das costas, tá? Então, aqui vocês vão definir, ó, qual que é a largura que vocês querem essa peça, né? Essa tirinha que vai aqui nas costas. Se vai ser essa distância ou mais essa distância, tá bom? Aí, aqui, ó, vocês vão trabalhar a quantidade de correntinhas que vai de um lado até o outro, tá? Por exemplo, aqui, ó, as correntinhas esticadas, a minha eu vou fazer, já fiz aqui a base. Ela esticada, eu vou conseguir chegar nessa largura, tá? Pra vestir aqui a minha peça. Vai ficar nessa largura. Mas aí, como eu vou botar o elástico, ela vai enrugar aqui um pouquinho esses pontos altos, tá bom? Então, o máximo que a minha peça vai chegar na largura aqui vai ser essa quantidade aqui de pontos altos que eu vou fazer, né? Então, é isso. Eu fiz aqui, deixa eu ver, a base de correntinhas no total de 13 centímetros, tá? Então, feita aí a quantidade de correntinhas iniciais, de acordo com a largura que vocês querem para união dessas laterais, vocês vão fazer o quê? Eu pulo essa primeira correntinha e faço um pontinho baixo aqui nessa próxima. E vou subir 2 correntinhas para termos aqui o nosso primeiro pontinho alto. Então, aqui, ó, para cada pontinho, correntinha, né, da base, nós vamos fazer aí um ponto alto. Vou fazer aqui e volto com vocês. Pronto, feito essa daqui de pontos altos, nós vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho. E aqui, ó, para cada pontinho alto da base vai ser feito um ponto baixo, tá? E para esse cordãozinho aqui, vão ser 2 carreirinhas de pontos baixos. Então, vou fazer essa indo e já vou voltar com a outra voltando, tá bom? Aqui, gente, fiquei aqui então com a carreirinha de pontos altos e 2 de pontos baixos. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas, virar o nosso trabalho e fazermos aqui, ó, ponto alto sobre cada pontinho baixo da base, tá bom? Então, vamos fazer aí, carreirinha feita, olha só, tá retinho aqui nas laterais. Nós vamos fazer uma correntinha, viramos e nesse mesmo pontinho inicial,
um ponto baixo, tá? E agora vai ser carreirinha de pontos baixos, tá? Então, como que ficou? Uma carreirinha de ponto alto, duas de ponto baixo, uma de ponto alto e uma de ponto baixo agora. Já estamos quase finalizando aqui, eu volto com vocês lá no final. Cheguei aqui ao final, gente, e optei por fazer mais uma carreirinha de pontos baixos, tá? Então, vou fazer uma correntinha aqui, virar o meu trabalho e fazer um pontinho baixo para cada pontinho baixo de base aqui. Volto no final pra gente colocar o elástico. Pronto, gente, olha só, já tô com o meu elástico aqui, porque já deu a largura do meu elástico. Caso vocês optaram por um elástico mais grossinho, olha só, é só fazer mais carreirinhas aí, porque a intenção aqui é fazer o seguinte, é encapar esse elástico desta forma, entenderam? Então, aí é só vocês medirem e ver aí quantas carreirinhas ficaria legal para fazer esse trabalho. Então, aqui, ó, finalizei, tá bom? Desta forma. Agora, para encapar esse elastiquinho, eu cortei ele um pouquinho maior nas laterais aqui, tá bom? Para ficar fácil do manuseio da costura aqui desse elástico aqui dentro. O que que vocês podem fazer? E o que que eu vou fazer também? Eu vou costurar tanto de um lado quanto do outro, com pontinhos baixos, tá bom? Então, eu tô aqui, ó, com meu pontinho na agulha. Eu vou fazer o seguinte, vou dobrar meu trabalho assim, ó, e vou começar a unir aqui essas duas laterais. Então, gente, pra fazer a união, o que que eu fiz? Eu vou dobrar aqui desta forma, vou inserir minha agulha desse lado aqui e puxar o meu fio. Aí vocês identificam aí a melhor forma de prosseguir fazendo a união. Fiz pontinho baixíssimo e uma correntinha. Agora eu vou pular aqui, ó, para esse próximo pontinho, tanto de um lado, e vou passar minha agulha lá do outro lado também. E vamos fazer aqui, ó, essa emenda com pontinhos baixos. Olha só, peguei de um lado, peguei no mesmo pontinho lá do outro lado, nesse daqui. E vamos fazer um ponto baixo, tá? Então, vamos unindo aqui, ó, até chegar lá no final. Aqui, pessoal, fiz meu último pontinho baixo e ficou desta forma. Agora, eu vou fazer uma correntinha e deixar aqui, ó, uma quantidade razoável de fio pra já aproveitar pra fazer a costura ali depois, que eu vou mostrar pra vocês. Mas olha só que legal que ficou, gente. Isso aqui ficaria legal também pra fazer alcinha de blusa. Ia ficar legalzinho, ela fica bem gordinha. Mas vamos lá, então. Como que a gente vai introduzir isso aqui dentro, gente? O que que eu faço? Eu pego aqui, ó, bem no meinho, coloco minha agulha aqui dentro. E eu faço a seguinte coisa. Eu passo a pontinha da agulha bem aqui, ó, em qualquer lugar do nosso elástico. E agora é só puxar. Olha só. Prontinho. Opa, quase que saiu. Mas é isso, tá? Agora, gente, o que que eu faço? Eu chego aqui, ó, bem rente. E já tô aqui com a minha linha de costura. E a agulha também, o ideal é que seja da mesma cor, eu coloquei uma cor diferente aqui, ó, pra ficar mais fácil vocês visualizarem como que eu faço, tá? Então, aqui, ó, com essa primeira costura, né, que vai ser esse lado bem rentezinho, a gente vai, já fiz o nó aqui na pontinha, tá? A gente vai simplesmente costurando assim, ó, de uma forma bem aleatória mesmo, tá? Só pra prender esse elástico aqui no nosso crochê. Costurei, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, um nozinho normal de costura mesmo e vamos cortar. Aí eu gosto de passar um pouquinho aqui por dentro pra depois cortar. Pronto, ficou assim essa lateral aqui, tá, gente? Aí agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos puxar dessa forma aqui, ó, o tanto que vocês querem que fique enrugadinho ali nas costas, tá? Olha só, no caso, quando espichar, vai espichar deste tanto. Quando eu for vestir, ele tá enrugadinho assim, mas quando eu for vestir, ele vai esticar no máximo nessa largura aqui, tá bom? Então, aí agora,
Nós vamos costurar desse jeito aqui, ó. Eu vou deixar o meu nessa elasticidade mesmo, tá ótimo. Então, nós vamos pegar o nosso fio e nossa agulha e vamos costurar nesse sentido aqui, ó. Vamos costurar assim, ó, com ida e volta, que dá certinho. Pronto, gente, ficou assim, olha só, que legal. É um improviso mesmo. Se vocês tiverem outras opções aí pra fazer, pra botar elástico aqui, fiquem à vontade, tá? Ou se não, se quiserem fazer com amarração, com cordinha, vai ficar a coisa mais linda também. Seguir cruzando aqui nas costas, ou se não, igual eu mencionei no início da videoaula, né? Fazer as costas fechadas. Então, fica a critério de vocês, viu, gente? Isso aqui é só uma ideia. Eu sei que vocês são bem criativos aí também nessa hora. Então, eu vou pegar essa minha pecinha aqui assim, e a minha peça aqui, ó, tá do lado direito, certo? Olha os pontinhos baixos, pontinho alto, e nós vamos costurar nesse sentido aqui, ó, pra costura ficar do lado do avesso, certo? Porque depois nós vamos vestir a peça assim, então vai ficar bonitinho aqui desse lado, tá? Então, vou colocar nesse sentido assim, iniciar minha costura desta forma. Vou passar aqui, ó, em algum destes pontinhos pra dar início. Então, passei aqui, vou pegar esse meu fio que eu já deixei de reserva pra esse lado e vamos seguir aqui, ó, fazendo pontinhos baixos, tá? Pegando de um lado e qualquer parte que der pra pegar, aqui, ó, do nosso trabalho lá do outro lado. Então, aí, às vezes dá um trabalhinho porque teve aquela costura, né? Mas dá pra fazer bem com calma, dá pra ir unir bonitinho essas laterais. Então, eu peguei aqui essa lateral, vou pegar lá do outro lado qualquer outro fiozinho, tá, gente? Olha só. Ficou assim. Então, eu pego aqui na parte da minha blusa e pego algum outro fiozinho lá do outro lado que dê certo, que fique legal. E faço o meu ponto baixo. Vou pegar só mais um aqui, ó. Peguei de um lado e vou pegar lá do outro lado também. Olha só, pontinho baixo feito. Finalizei aqui essa união, faço uma correntinha. Depois eu escondo esse fiozinho. Olha só como que ficou lá do outro lado. Ficou assim, viu? Olha só. Aí aqui, ó, sobrou a linha roxinha aqui que deu pra ficar mostrando, mas enfim. O objetivo aqui é ensinar vocês, tá, gente? E agora nós vamos pegar um fio novo, né, pra costurar desse outro lado, tá bom? Mas esse é o mesmo procedimento. Nós vamos virar a peça assim do avesso, inserir o nosso fio e ir costurando, pegando tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como que ficou. Pessoal, e após costurado, nós vamos ter esse resultado aqui. Olha só que legal que ficou, né? Se vocês quiserem colocar mais tirinhas, por exemplo, outra dessa aqui, com um distanciamento maior também, eu acho que vai ficar bem legal, viu? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, desse modelinho maravilhoso.